Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Que bom poder estar aqui contigo para iniciarmos mais uma etapa de aprendizado. O objetivo é te dar base bíblica teológica para você que está vivendo e convivendo no meio de uma sociedade corrompida, um ambiente hostil, com muitas linhas filosóficas e sociológicas que militam aí a todo instante contra os princípios bíblicos. Neste terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020, a temática que será refletida contigo é sobre o final dos tempos, envolvendo aí o período desde o arrebatamento da igreja até o juízo final de Deus sobre a face da terra. Compreender o seu futuro como cristão e os acontecimentos vindouros, com certeza, te levará aí a ter uma vida cristã sustentável, vivendo em santidade diante de Deus, com responsabilidade e fervor espiritual. Caso você aí, por falta de preparo, deixe de participar do arrebatamento da igreja, infelizmente vai ter que conviver com o juízo de Deus sobre a humanidade ímpia, momento aí em que na terra estará acontecendo o período da grande tribulação. A esperança deixará de existir e a igreja já estará aí na boda do Cordeiro, desfrutando de toda sorte de bênção de Deus reservado aos seus servos fiéis. O acompanhamento aqui dessa temática, ele vai te proporcionar um conhecimento ímpar, vai impactar a sua vida em relação aos acontecimentos sobre os fins dos tempos que estão previstos nas Escrituras Sagradas. Aproveite cada domingo aí na Escola Bíblica Dominical. Você vai interagir com os outros alunos, vai tirar suas dúvidas aí com a pessoa que vai estar sendo o canal de Deus para ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical sobre sua vida. Lembre-se que Deus te chamou para a excelência. Qualquer coisa menos que isso não provém de Deus. Para iniciar bem, vamos hoje refletir sobre o arrebatamento da igreja. A bispa Marvi Ferreira, que é a comentarista da lição desse trimestre, ela propõe aqui como versículo do dia Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Como verdade aplicada, a bispa Marvi Ferreira ela afirma que o arrebatamento da igreja ele será um marco, tanto para a igreja quanto para aquelas pessoas que não farão parte desse evento por estarem aí vivendo uma vida ímpia fora da vontade de Deus. A minha oração é que Deus possa promover um grande avivamento em sua vida, um grande avivamento na igreja e também em todo o planeta, para que todos tenham um forte anseio, um desejo forte e dominante de que a volta de Jesus ela ocorra o mais breve possível. A primeira questão que eu coloco aqui para você é que o arrebatamento da igreja é uma realidade inalterável. Independente das pessoas desejarem ou não, ele acontecerá. Independente das pessoas se prepararem ou não para esse dia, ele acontecerá. Feito aí esse esclarecimento, reflita comigo sobre informações aqui importantes que vão te ajudar a entender e também a se preparar para esse evento, que é a maior e mais aguardada promessa de Deus feita à igreja. Essa promessa que está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E Jesus acrescenta ainda dizendo que, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, disse Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Me permita aqui te dizer ainda que, para que algo possa ser considerado uma doutrina, ou seja, forme aí um conjunto de princípios, de regras que vão dar base, que vão dar sustentação a qualquer tema relacionado à fé cristã, precisa ter no mínimo 3 citações diretas nas Escrituras. Quanto aí ao arrebatamento da igreja, esse evento tão aguardado,
somente no Novo Testamento. O arrebatamento da igreja ele é citado aproximadamente 265 vezes. Fica aí evidente a seriedade e também a realidade deste acontecimento. Portanto, se prepare para ele. Qual o significado do termo arrebatamento? Eu vou definir para você aqui utilizando 5 termos traduzidos aqui para o português como arrebatamento. O primeiro termo é raptus. É um termo que vem do latim e significa tirar de súbito e com força. O segundo termo é harpazo, que é um termo grego e significa arrebatar, capturar ou dominar por meio da força. Mas vamos comigo para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. Lá diz que os salvos eles serão arrebatados. O termo grego aqui utilizado para arrebatados é harpagessometa, agarrados e levados embora. Chama a sua atenção também para um outro fato. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, tendo em vista aí que um grupo de pessoas estavam falando à igreja lá em Tessalônica que o arrebatamento da igreja já havia ocorrido e que os cristãos eles haviam sido deixados para trás. O apóstolo Paulo, ele diz na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 3, 7 e 8, ele diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui fazendo uma alusão à manifestação do anticristo, momento em que o anticristo ele terá aí permissão de Deus para governar sobre o mundo. Versículo 7, Paulo continua dizendo: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, alguém vai ser retirado aqui da terra para que o anticristo se manifeste. No versículo 8, Paulo continua dizendo: então será revelado o iníquo, no caso aqui é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Chama a sua atenção para esse texto aqui da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses para 2 termos. O primeiro é apostasia. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Esse termo no grego é aparizo e significa levar repentinamente, salvar alguém do perigo. Ou seja, a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, do qual Paulo havia falado lá na primeira carta, capítulo 4, versículos 16 a 18, só ocorreria mediante essa leva repentina dos salvos, para eles serem salvos do perigo que será manifestado na terra com a ascensão do anticristo como governo mundial sob aí a plena influência e domínio satânico. Ao final do versículo 8 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala do esplendor da sua vinda. O termo grego aí para a vinda é parousia, ou seja, a presença de Jesus. Outro termo grego que eu trago para você aqui, nessa definição da vinda de Jesus, é epifaneia, e ele significa aparição, resplendor ou manifestação. Só que esse termo epifaneia, ele não está fazendo uma alusão ao arrebatamento da igreja, mas à manifestação de Jesus na segunda fase da segunda vinda de Jesus, como está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, aonde diz que ele se manifestará em poder e glória e todo olho o verá. Ou seja, somente esse termo epifaneia, falando da vinda, da aparição, da manifestação de Jesus, não se refere ao arrebatamento da igreja, mas à segunda fase da segunda vinda de Jesus.
nessa segunda fase, ele virá aí para livrar a nação de Israel do cerco final realizado pelo anticristo e as nações que vão se aliar ao anticristo na tentativa de varrer do mapa a nação de Israel. Isso vai acontecer na Batalha do Armagedon, que será aí tema da lição de número 2. Jesus, nessa segunda fase, ele vai aparecer com grande resplendor, se manifestará acompanhado da igreja glorificada, acompanhado dos seus santos anjos, conforme está aí profetizado em vários textos das Escrituras Sagradas, dentre eles Zacarias capítulo 14, versículo 4, Mateus capítulo 26, versículo 36, Marcos 14, versículos 26 e 36, Lucas 21 e 37, Lucas 24, versículos 50 e 51, como também em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21. Estou fazendo aí essas citações para você ver a veracidade dessa segunda fase da segunda vinda de Jesus. Feito aí essas definições, vamos observar outros detalhes aqui interessantes sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja ele foi predito por Jesus. Por diversas vezes aí nas parábolas que Jesus colocou, no sermão profético de Mateus capítulo 24 e 25, Jesus ele pontuou os assuntos aí relacionados com a sua vinda. Uma das maiores advertências feitas por Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32, onde Jesus diz: naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho e nem o Pai. Me permita aqui apenas uma ressalva a mais nesse texto de Marcos capítulo 13, versículo 32, que Jesus, quando ele diz que nem o Filho sabe o momento do arrebatamento da igreja, ele está falando como um homem que ele estava vivendo no seu período ministerial, em que ele esteve palmilhando a face da terra. Nesse período, apesar dele não ter abrido mão das suas características divinas, ele não perdeu nenhuma dessas suas características divinas, ele era 100% Deus, ele abriu mão de usar essas características divinas. E como ele não estava usando essas características divinas, como homem, como filho, ele não sabia o momento do arrebatamento da igreja. É lógico que o Jesus glorificado, ele sabe o momento em que será dado a ordem para que a igreja seja arrebatada. Chamo também a sua atenção para um outro detalhe, e aí eu faço em forma de pergunta. Você lembra aí da parábola das 10 virgens? 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, lá de Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Você lembra desse acontecimento? De qual grupo dessas virgens você faz parte? Das que estavam prontas aguardando o noivo ou das que deixaram para se preparar passado da hora? Aproveite aí para você refletir sobre a importância de se preparar para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, além de ter sido predito por Jesus, ele também foi confirmado pelos discípulos de Jesus. O discurso dos discípulos de Jesus após a ascensão de Jesus no monte foi no sentido de corroborar as pregações de Jesus. Paulo, um dos maiores exemplos da fé cristã, ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2: vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Chamo a sua atenção para essa expressão, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor é uma alusão ao dia em que Deus vai derramar o seu juízo sobre a face da terra, sobre os filhos da desobediência. E para que esse dia chegue, o arrebatamento da igreja, que no contexto bíblico é conhecido como o dia de Cristo, ele deverá ter acontecido. Ou seja, quando terminar o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja vai iniciar automaticamente o dia do Senhor, que é a grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, o caminho ele vai ficar aberto para o anticristo se revelar ao mundo, conforme Paulo esclareceu na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 12.
Em meio a tantos males e epidemias, o apóstolo Paulo ele conforta a igreja em Romanos capítulo 3, versículo 11. Ele diz: conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O apóstolo João alerta em 1 João capítulo 2, versículo 18: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O escritor aos Hebreus ele esclarece que por ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Pedro ele chega a dizer que o Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se e sejam salvos. Como pessoa que serve ao Senhor, você deve viver com a mesma expectativa dos apóstolos, com a mesma expectativa da igreja de que o arrebatamento ocorra a qualquer momento. A cada dia eles estavam esperando o arrebatamento da igreja. Você também deve anseiar, desejar de maneira profunda o arrebatamento da igreja. Veja aqui alguns sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Jesus ele falou sobre muitas coisas que iriam acontecer antes desse evento. Dentre outras pessoas que marcaram datas para o arrebatamento da igreja, William Miller, fundador do Adventismo, ele marcou que o arrebatamento da igreja iria acontecer no dia 21 de março de 1844. Como não ocorreu, ele postergou essa data dizendo que o arrebatamento da igreja aconteceria no dia 18 de abril de 1844. Como o arrebatamento da igreja não aconteceu nos 2 dias que ele preveu, ele se arrependeu e abandonou o adventismo. Samuel Snow, que foi um seguidor de William Miller, ele remarcou o arrebatamento da igreja para o dia 22 de outubro de 1844 e também não aconteceu. Charles Russell, fundador dos Testemunhas de Jeová, marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1874. Como você viu, até hoje ainda não aconteceu. Com frequência, ainda há muitas outras pessoas que, com frequência, estão aí arriscando a prever datas do arrebatamento da igreja. O contexto bíblico ele não deixa margem para esse tipo de iniciativa, apenas aponta indícios, apontam aí acontecimentos que anunciam a brevidade da volta de Jesus. Alguns desses sinais são: Mateus capítulo 24, versículo 5, fala do aparecimento de falsos profetas. Versículo 6 fala da ocorrência de guerras e rumores de guerra. Versículo 7 fala de fomes, terremotos em vários lugares. Versículo 11 fala de falsos profetas surgindo e enganando a muitos. Versículo 12 fala do pecado aumentando e o amor esfriando. E Mateus capítulo 4, versículo 15 fala da profanação do sagrado. Você pode dizer que esses eventos eles já vêm ocorrendo em todas as épocas da história da humanidade. Mas eu chamo a sua atenção para você fazer uma análise aí detalhada sobre o aumento da frequência e também da intensidade com que esses eventos ocorreram e estão ocorrendo. Se você for fazer este levantamento, você vai perceber que ao longo da história a frequência tem aumentado e também a intensidade tem aumentado. Vai chegar um momento aí em que Deus vai consumar a sua ira sobre os filhos da desobediência, conforme está descrito aí nas aberturas dos 7 selos, no toque das 7 trombetas, no derramar das 7 taças da ira de Deus no livro de Apocalipse. Quando esse momento chegar,
a igreja ela não estará mais na terra. Ela terá sido arrebatada. Ela terá sido retirada de forma repentina e livre da grande tribulação que há de vir sobre a face da terra, como está lá em Malaquias capítulo 3, versículos 17 e 18. Lá diz: "E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve." Jesus, ele deixou também um outro importante sinal em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34. Lá ele diz: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam." Nesse contexto, a nação de Israel ela é representada pela figueira, e tudo que acontece a ela, a nação de Israel, deve ser visto aí como um relógio para os acontecimentos futuros. Esta geração que trata aqui nesse texto é a geração em cujo tempo vão acontecer as guerras, as fomes, as epidemias, as catástrofes na natureza, dentre tantas outras mazelas. Para a igreja, o arrebatamento ele virá como salvação, como livramento de um grande perigo. No entanto, para a nação de Israel, vai iniciar aí um período de tratamento divino, que é a 70ª semana profetizada por Daniel. A grande tribulação, como eu disse para você, será tema da lição de número 2. Entenda melhor aí como se dará o arrebatamento da igreja. Reforço para você aqui que o arrebatamento da igreja, apesar de marcar todas as gerações, será apenas para os salvos, para as pessoas que vivem em santidade de vida. Para a igreja, vai ser o cumprimento da maior e mais aguardada promessa de Deus a ela. Para os ímpios, as pessoas que estão vivendo na prática do pecado, fora da vontade de Deus, em pleno exercício da desobediência, infelizmente o efeito vai ser catastrófico, pois eles vão adentrar aí no período tribulacional. A primeira coisa que vai acontecer no arrebatamento da igreja é que a trombeta tocará. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17: "E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor." Somente os que estiverem preparados em comunhão com Cristo vão ouvir o toque da trombeta de Deus. Para as demais pessoas será um dia comum. A questão é que eles vão perceber, vão se dar conta que foram deixados para trás na medida desse desaparecimento em massa das pessoas em todo o planeta. Aí eles vão cair em desespero. O tempo da duração do arrebatamento da igreja ele será como um relâmpago. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo declara que será no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A exemplo das 10 virgens loucas que eu citei para você, de Mateus capítulo 25, que foram comprar azeite, quando elas retornaram, a porta já estava fechada. Esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele também deixa claro que o tempo será tão pequeno que não dará tempo de fazer mais nada. A expressão utilizada no grego para abrir e fechar de olhos é átomos, uma alusão aí à menor partícula indivisível. Ou seja, o tempo ele será tão rápido que não dará tempo para dividir o tempo do toque da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitando e os salvos vivos sendo transformados juntamente com os ressuscitados
sendo arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, sendo retirados dessa terra para estar para sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja, além dele ser uma promessa particular de Jesus à sua igreja, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, ele tem aí respaldo no contexto geral das Escrituras. Portanto, esse evento ele precisa ser anunciado. Muito mais que isso, ele precisa ser aguardado com muita intensidade pelos servos e servas de Jesus Cristo, pois a qualquer momento o que há de vir, virá e não tardará. Esteja sempre em vigilância para que você tenha condições de ouvir o soar da trombeta de Deus e também participar do arrebatamento da igreja. Que esta seja a sua esperança.